Olá, crianças! Eu sou a tia Chay e agora eu vou contar para vocês uma história muito legal. Essa história se chama O Monstro que Adorava Ler. Você já ouviu um monstro? E já viu um monstro que adora ler? Então agora você vai conhecer. Era uma vez um monstro muito assustador. Ele morava numa floresta bem escondida. E a função desse monstro era proteger a entrada da floresta. E toda vez que aparecia algum ser humano, ele era o responsável por dar um urro muito alto e espantar as pessoas dali. E assim repetia todos os dias. Toda vez que aparecia alguém e chegava perto da entrada da floresta, o monstro soltava um grande urro e as pessoas saíram correndo. E isso se repetia todos os dias. Até que em uma tarde, apareceu uma menina muito tranquila e se sentou ali, à beira da floresta. O monstro ficou de longe só olhando. A menina então tirou da bolsa um livro e começou a lê-lo, bem sentadinha lá. E que o monstro continuou a observar. Então ele resolveu dar um urro muito alto. Pois bem, deu aquele urro muito alto que estremeceu toda a floresta. E a menina nem se deu conta do que estava acontecendo. Então, o monstro tomou todo o seu fôlego, e deu um urro muito alto. E então, a menina muito assustada saiu correndo e largou o seu livro lá. O monstro ficou de longe, observando se tinha alguém lá por perto. Observou e viu que a barra estava limpa. E então foi se aproximando. E então pegou o livro. Ele olhou, cheirou, até deu uma lambida naquele livro e nada aconteceu. Muito irritado e chateado, o monstro largou o livro lá. Quando ele largou o livro, ele ficou encantado com as imagens que saíam daquele livro. Então ele pegou o livro, colocou sobre o seu colo e começou a folheá-lo bem devagar. O monstro ficou encantado com aquelas lindas ilustrações, com aqueles desenhos. Ficou folheando e então resolveu levar para casa. Enquanto o monstro estava lá na sua casa, a vovó dragão, que era uma das moradoras da floresta, passou e viu que tinha uma luz acesa na gruta do monstro. E já achou estranho porque estava muito tarde e todo mundo já tinha que estar dormindo. Então ela entrou na gruta e perguntou: "O que você está fazendo, grande monstro?" E aí ele respondeu que tinha encontrado aquele livro, na floresta, que uma menina tinha abandonado aquele livro lá na floresta. E então ela começou, só que ele não sabia que era um livro. E aí ela perguntou: "Você sabe o que é isso?" E ele respondeu: "Um livro?" E a vovó dragão até ficou feliz, porque ele sabia que aquilo era um livro, embora ele não soubesse ler. E então a vovó dragão explicou para o monstro que aqueles pontinhos pretos que tinham naquele livro eram as letras e que essas letras formavam a palavra e aquelas palavras formavam a frase que formavam toda a história. Então a vovó dragão pegou aquele livro e começou a contar a história para ele. E ele ficou maravilhado com aquela história linda, com aqueles desenhos, aquelas ilustrações maravilhosas. Pois bem, o tempo passou e todos os dias o monstro levava o seu livro lá para o início da floresta, onde ele ficava cuidando, da entrada da floresta. Até que um certo dia o monstro foi chamado lá na gruta principal, onde estava, o chefe de todos os monstros. E assim que ele chegou, ele foi recepcionado com um grande urro: "Nós não queremos mais o seu serviço!" E o monstro perguntou por quê. E aí o grande chefe respondeu: "Porque você não está trabalhando direito, você só fica lendo e as pessoas entram na nossa floresta." Então o monstro pegou o seu livro e foi para casa. Outro dia, a vovó dragão foi até a casa do monstro para fazer uma visita, esperando que fosse encontrar o monstro todo triste, borocochô. E vocês acham que ele estava triste? Que nada, era feliz que agora ele ia poder ler, que ele ia ter mais tempo para ler. Pois bem,
Quando a vovó dragão entrou, que viu ele todo feliz, foi até a sua casa e levou vários livros maravilhosos para que o monstro pudesse ler. Então os dias passaram e ele lia, aprendia novas palavras, conhecia novas histórias, até que certo dia, ó, alguém bateu na porta do monstro. Era outro monstro, o monstro das duas cabeças, que morava lá na floresta também. Chegou todo cabisbaixo, todo borocochô e perguntou: "Você pode me contar uma história?" E o monstro: "É claro que sim, sente aí." Então o monstro de duas cabeças sentou e ouviu toda a história que o monstro estava contando. Então foi embora e contou para os outros monstros. Todos os dias monstros novos iam até a gruta lá do monstro para ouvir aquelas histórias. Até que de repente, quem vocês acham que apareceu? O grande monstro. Foi lá até a gruta onde morava o monstro. Pois bem, ele ficou logo assustado, né? Porque não sabia o que ia acontecer, mas continuou lendo suas histórias. A vovó dragão chegou e ficou só observando o que estava acontecendo. Quando de repente os olhos do grande monstro começaram a lacrimejar e ele ficou todo emocionado. A partir daquele momento, tudo mudou na floresta. Todos os monstros se interessaram por ler, inclusive o grande monstro. E a partir daquele momento eles pararam de aterrorizar os seres humanos e todos eles apreciaram a leitura e começaram a gostar muito de todos os livros. E o maior sonho do monstro era novamente encontrar a menina que dedicou, né, que entregou aquele livro, que deixou aquele livro para ele. Certo dia, ele deixou o livro lá encostado na pedra onde eles se conheceram, no carvalho onde se conheceram, e uma pedra em formato de coração. E o seu maior desejo era encontrar a menina outra vez. Fim.